Existe uma diferença entre o que o filme mostra e sobre o que ele é. O que ele mostra são as imagens que ele apresenta pra gente, os efeitos especiais ou os sustos no caso de um filme de terror. Sobre o que ele é algo mais profundo. É o tema por trás do filme, é sobre o que ele realmente está falando. E é a base na qual todo o filme é construído, apesar de que talvez no primeiro momento a gente sequer perceba que o filme está falando sobre aquilo. E aí no vídeo de hoje eu quero analisar o novo filme do Jordan Peele, o Não Olhe, através dessa diferença entre o que o filme mostra e sobre o que ele está falando. E aí eu vou tentar demonstrar aqui como que, embora aquilo que o filme mostre pra gente seja visualmente interessante, essa qualidade é prejudicada por causa daquilo sobre o que o filme está falando. Eu acho que isso ficou um pouquinho confuso, mas eu espero que até o final desse vídeo fique mais claro. Então fica até o final aqui e vê se você concorda comigo ou não. Bora lá então? Antes de mais nada, então, vamos tentar explicar um pouquinho do que se trata esse tal de Não Olhe, ou Nope, que é o nome do filme em inglês, né? E que, convenhamos, é muito melhor do que o nome em português. Eu vou tentar falar um pouquinho da história sem entregar muitos detalhes, apesar de que eu preciso admitir que se você já viu o trailer do filme, você já sabe sobre o que se trata, né? Porque o trailer conta bastante coisa. O que dá pra dizer a respeito da história é que ela acompanha dois irmãos, um é interpretado pelo Daniel Kaluuya, que é o protagonista do Corra, e a outra interpretada pela Keke Palmer. Os dois, eles trabalham em um rancho nos arredores de Los Angeles e eles cuidam de cavalos que são usados nas filmagens de Hollywood. Ou pelo menos é isso que eles costumavam fazer, porque nos últimos meses a situação financeira deles está sendo bem prejudicada desde a morte do pai deles, que morreu em uma situação um pouco estranha. Do nada, começou a cair objetos metálicos do céu. E aí um desses objetos acabou atravessando a cabeça dele e ele morreu em consequência disso. O que é um evento que a princípio não tem muita explicação, mas que à medida que o filme vai avançando você começa a entender mais ou menos do que se trata. Como ele não está conseguindo muitos trabalhos, o protagonista ele acaba então vendendo alguns dos seus cavalos para o dono de um parque de diversões, interpretado pelo Steven Yeun. Ele vende esses cavalos na esperança de poder comprar eles de volta depois. E essa oportunidade acaba aparecendo para eles certa noite, quando ele vê algo muito estranho no céu. Eles resolvem então fazer uma filmagem desse objeto não identificado e vender essa filmagem depois. Eu tentei não entrar em muitos detalhes a respeito da trama. Eu acho que com isso já dá pra gente continuar aqui e falar sobre o que realmente eu quero falar nesse vídeo. Mas vamos começar então por aquilo que o filme mostra pra gente. O que ele tá mostrando pra gente? O que se destaca nesse filme? Eu acho que uma das coisas que se destaca, uma das coisas mais positivas que se destaca nesse filme é o estilo autoral do Jordan Peele, que a cada filme tá ficando mais evidente. Uma das coisas que eu gosto muito a respeito dos filmes dele é a maneira como ele parece confiar bastante na inteligência do espectador e aí, consequentemente, ele não se ocupa muito em ficar explicando demais as situações. Ele apresenta elas pra gente e ele deixa que as imagens contem a história e não os diálogos. Isso chega até a causar um certo estranhamento porque a gente está acostumado com esses diálogos mais expositivos que não vêm nesse caso aqui. Eles nunca acontecem. Um outro ponto de destaque é a mistura de gêneros, porque o Nope, assim como os filmes anteriores de Jordan Peele, ele mistura o gênero do terror com o gênero da comédia, e ele faz isso muito bem, principalmente na figura de um personagem coadjuvante interpretado pelo Brandon Perea. Acho que é assim que se fala o nome dele. Esse cara tá sensacional no filme, sensacional mesmo. Mas não só ele, existe uma delicadeza muito grande na maneira como ele trata da relação entre os irmãos e da própria reação que os personagens têm diante daquela ameaça que tá pairando sobre eles. Além disso, o filme também comprova pra gente o talento que Jordan Peele tem na composição de imagens. Ele é muito bom nisso. Então, ele esconde a ameaça em certos momentos, ele segura a nossa atenção em outros e ele cria sequências que são sensacionais mesmo e visualmente impactantes. Tem toda uma sequência que se passa na chuva que é sensacional. Só que tudo isso que eu falei tá na superfície. O problema para mim é o que está por baixo. E é sobre isso que eu quero falar agora. Só que antes de eu entrar nesses detalhes, então, eu peço que se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Continuando então. Agora a gente entra então naquela parte que eu falei sobre o que é o filme.
né? Ou melhor, sobre o que o filme está falando. Na minha opinião, o filme está falando sobre o próprio cinema. Ao longo de todo o filme, a gente vê diversas referências a essa temática principal. A gente vê, por exemplo, os bastidores da indústria cinematográfica, quando o personagem leva um dos seus cavalos para uma filmagem, por exemplo. Essa referência ao fazer cinema também está enraizada no intuito desses personagens de filmar aquela ameaça, então, ou seja, de capturar aquilo com uma câmera. Em certo momento, por exemplo, eles ainda entram numa discussão a respeito da busca pela imagem perfeita, algo que um diretor de fotografia fala para eles. Até a roupa que o protagonista usa no final do filme, no clímax do filme, é uma roupa da equipe de produção de um filme, inclusive do filme O Escorpião Rei, estrelado pelo The Rock. Então tudo isso ali está no filme, é mencionado ao longo do filme todo, mas a maior referência que o filme traz é a referência de uma filmagem que foi feita em 1878 e que ficou conhecida como Sally Gardner at a Gallop. Na verdade, isso não foi nenhuma filmagem, isso foi um experimento que foi feito utilizando várias fotografias em estilo que, colocadas uma depois da outra em sequência, geraram então a ilusão do movimento. E aí essas imagens mostravam um cavalo a galope. Essas imagens, apesar de bastante importantes, elas não são necessariamente o início do cinema. O início do cinema aconteceu alguns anos depois desse experimento, oficialmente falando através dos experimentos feitos pelos irmãos Lumière, porque no caso dos irmãos Lumière, a câmera deles ela fazia esse propósito de captar as imagens em movimento em uma única câmera, como ela também servia para exibir os materiais depois, né? Para exibir o material captado depois. Ou seja, a tecnologia de captação e exibição é o que forma o cinema. Só que antes disso, existiam alguns experimentos que estavam sendo feitos que acabaram servindo de base para aquilo que viria a ser a invenção do cinema. E esse exercício, essa imagem em movimento que é referenciada no filme, foi um desses experimentos. E no caso desse filme aqui, os personagens dizem que são parentes do jockey que é visto naquela imagem, o que torna então essa referência metalinguística ainda maior. E se a gente quiser ir ainda um pouquinho mais longe para falar sobre essa ideia da metalinguagem do filme, falando sobre o filme, existe um momento no Não Olhe que a ameaça se abre para os personagens de tal maneira que ela simula a tela de um cinema. E aí, se a gente quiser ir um pouquinho mais longe, a gente pode falar que essa ideia de não olhar para aquela coisa, para aquela ameaça, é impossível, porque a gente está falando do próprio cinema. A gente sempre vai olhar para a imagem cinematográfica, a gente não consegue desviar o nosso olho dela. Ela atrai a gente, independente do que está sendo mostrado. Então, de uma maneira geral, o filme gira em torno disso, né? Dessa ideia do fazer cinematográfico, dessa ideia do apreciar o cinema, do ver o cinema. Além disso, ele ainda faz uma brincadeira com as tecnologias de captação de imagem, porque ele faz meio que o caminho inverso. Ele começa pela tecnologia digital, ele passa para o filme e ele culmina na tecnologia da fotografia, da imagem estática. Tudo isso está lá, mas então qual é o problema? Por que eu estou falando que o filme não funciona tão bem? Porque eu acho que, e aí eu vou entrar numa questão bem pessoal, tá? Mas eu acho que essa discussão metalinguística que o filme faz, por si só, ela não sustenta o filme todo. Eu acho ela fraca. Se a gente comparar, por exemplo, com aquilo sobre o que os filmes anteriores de Jordan Peele estava falando, isso ainda fica mais evidente. Por exemplo, você pega o Corra, no qual ele falou sobre o racismo inerente à sociedade americana, ou o Nós, em que ele falou sobre a divisão de classes. São discussões muito mais abrangentes, muito mais profundas do que essa daqui, em que ele está querendo falar sobre o cinema. Porém, isso tem que ficar bem claro, tá? Eu não estou comparando um com o outro, porque não é certo a gente fazer esse tipo de comparação. O filme tem que se sustentar por si só, e eu acho que é aí que está o problema. Ele não se sustenta. O filme acaba se parecendo com aquele boneco de posto que a gente vê em certo momento, em que ele fica em pé, mas ele está vazio por dentro. Porque ele não tem essa sustentabilidade, ele não tem uma base sólida. E a partir do momento que ele não tem essa base sólida, outros problemas começam a ficar mais evidentes. Um deles, por exemplo, é a escolha do Jordan Peele de criar uma subtrama envolvendo a gravação de um programa de TV que terminou de maneira trágica. Isso não tem muita relação com o resto do filme. Você até pode fazer uma relação ali ou outra com a ideia da troca de olhares entre a pessoa e o animal, mas é bem raro, é bem vago, mas de uma maneira geral, se você tirar isso do filme, não vai fazer falta. Mas apesar disso, eu gosto bastante do filme, porque eu achei ele extremamente divertido. Esse é, então, o pior filme do Jordan Peele, só que isso diz mais sobre os outros filmes dele do que necessariamente sobre esse daqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não, se vocês viram esse filme, se vocês gostaram desse filme, se vocês também enxergaram essa discussão metalinguística que eu falei aqui. Não esquece também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau, tchau.